Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 16 de fevereiro de 2024, sexta-feira depois das cinzas, cor litúrgica roxo. Queremos entregar ao nome do Senhor Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, as pessoas que nos pedem oração, pela criancinha Anne, que ela se recupere, dessa enfermidade que levou à internação. Pedimos também por uma mãe que pede pelos seus filhos, pela libertação do uso de drogas, por esta esposa que pede também pelo emprego para o seu marido. Pedimos também, por todos os agentes de pastoral, da pastoral familiar, porque mexer com família é mexer com principados e potestades que querem dominar, as nossas famílias. Então, que esses agentes da pastoral familiar a nível Brasil e também em nossa diocese, aqui em Vitória, Espírito Santo, e especialmente em nossa paróquia, paróquia minha de origem, que é a paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha. Pedimos também por outros que estão nos acionando, pedindo oração, pedindo intercessão pelos seus parentes e filhos. E por você, em especial, que está sempre nos ouvindo, nos acompanhando a cada reflexão. Santo do dia, Santa Juliana Mártir, por não aceitar o casamento pagão. Interessante como que nós estamos acompanhando esses santos, os últimos santos nesse tempo de quaresma, todos eles preservando a castidade, todos eles sacerdotes, bispos, leigos, dando a vida, preferindo morrer do que pecar contra o sexto mandamento do Senhor. Então está aqui mais um mártir. Agora, ela em busca de um sacramento digno, para que não se associasse de forma pagã a outro homem, ela prefere morrer. Século III, Senhor Jesus, quanta coragem e firmeza na fé de Santa Juliana, que não negou suas convicções em Cristo. Então, diante desse exemplo, dai-nos, Senhor, em nome da sua misericórdia, essa bravura quando formos tentados no nosso dia a dia pelo anjo da luz, que entre aspas, esse anjo da luz é porque ela recebeu uma visita enquanto ela estava presa, antes de ser decapitada. Um anjo da luz apareceu a ela falando assim: aceita casar, não tem problema não, pode assumir a forma pagã, o que importa é a sua intenção. Aí ela falou assim: uai, Deus jamais mandaria um anjo me falar uma coisa dessa para contrariar o sexto mandamento, para contrariar os mandamentos do Senhor? Como assim? Não, tem certeza, ele me pede para não adulterar, ele me pede para me preservar. O que está acontecendo? E ela descobriu que esse anjo da luz, na verdade, era o Lúcifer, não era um anjo de luz de Deus, era o anjo das trevas. E ela negou a imposição daquele anjo. Então pedimos também que nós possamos negar, todas as propostas que não são de Deus, confiante na misericórdia do Senhor. Amém. Minha família é santa. Primeira leitura, em Isaías 58, de 1 a 9. Olha, irmãos, não adianta nada fazer jejum, ficar mostrando ou divulgando que faz jejum, quando suas atitudes são atitudes agressivas no que diz ao reino de Deus, principalmente dentro da igreja. Ficar com fofoca, intriga, perseguição. Não pode acontecer isso. As pessoas que chegam na igreja pela primeira vez ou vai na missa, elas buscam Deus. E quando elas buscam Deus, elas buscam o quê? Toda uma aceitação, toda uma paciência, uma misericórdia. Então, às vezes, nós estamos vestindo a camisa da nossa pastoral, a camisa da acolhida, a camisa do dízimo, do seu movimento que você está servindo, daquele serviço que você está fazendo. Então, ali, quando você vestir uma camisa, você já é o próprio Cristo.
porque você está se identificando ali. Então não há espaço para fazer impaciência, intriga, fofoca, olharezinhos de um para o outro, comentando alguma coisa agressiva para um membro da igreja, ou fazendo determinados comentários, porque sempre vai ter alguém que vai ver isso aí. Então, nessa primeira leitura, o Senhor está nos falando que o verdadeiro jejum é conversão da alma, é conversão do corpo, é conversão da mente. Não ficar se subtraindo de alimento. Vamos ao texto. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Então, pecados se eles existem, eles devem ser denunciados e não abençoados. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus, para que não te regozije quando jejuávamos, ignorastes quando nos humilhávamos. Então, aqui, aquele que jejua, no versículo 3, aquele que se humilha, ele fala para Deus: por que não te regozijastes quando jejuávamos e ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócio e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Então aqui é a resposta que Deus dá àquele que pratica o jejum sem praticar a caridade, sem praticar o ato de ser misericordioso. E volta a repetir, principalmente dentro da igreja. Então, temos que refletir como é a nossa postura, desde a hora que eu entro, que eu visto uma camisa e saio da minha casa em direção à igreja, com aquela camisa minha que serve ao movimento tal específico, né? Seja ele qual for, então eu já estou sendo um alvo, eu já estou mexendo com principados e potestades. Eu já estou sendo um alvo ali. Então eu tenho que seguir como Jesus segue, andar como Jesus anda, falar como Jesus fala, me mover como Jesus se move. Porque eu posso ser causa de escândalo, eu posso ser causa aí de complicações para a fé daquela pessoa que se aproxima diante da igreja. Não façais jejuns como com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso esse jejum é esse jejum que eu aprecio? O dia em que uma pessoa se mortifica, né? O dia que ela deixa de comer carne, deixa de fazer uma alimentação, esse tipo de jejum ele é importante, lógico, é importante para cada um de nós, pessoalmente. Sim, porque ele eleva a nossa alma adiante de Deus. Trata-se, talvez, de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco de cinza? Acaso chama isso jejum? Dia grato ao Senhor? Então, o verdadeiro jejum, apesar desse jejum físico seja importante, o verdadeiro jejum é abster-se de pecar, abster-se de levar o outro ao pecado. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias das injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livre os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Aqui eu chamo a atenção, tornar livres os que estão detidos, não os que estão presos na cadeia, não. Detido de forma injustamente, mas detidos na realidade do pecado, aprisionados pelo pecado. Muitos e muitos se dizem livres, tiram as roupas por aí, gritam que estão livres, assumem seu pecado publicamente, mas estão presos, detidos na região do pecado. Presos em si mesmo, pessoas que sofrem. Enfim, romper com todo tipo de sujeição. Não é para repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor,
e ele te atenderá. Pedirá socorro e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta primeira leitura é bem complexa, é uma leitura difícil de interpretar, não é simples. Estamos diante de uma realidade nunca vista em geração nenhuma. Tanta população de rua, tanto pedinte, tantas pessoas que se aproximam de nós e nunca, em geração nenhuma, houve tanto caso de violência. Nós nunca tivemos tão à mercê da violência, né? A pessoa chega, a gente não sabe se é uma pessoa de rua, se é um pedinte ou se é um bandido disfarçado. Então, nós temos que ter sabedoria, discernimento, mas o texto nos fala, nós não podemos jamais virar as costas para aquele que sofre. Né? Ter discernimento, pedir a Deus sempre sabedoria, para também que não ocorra que com o seu dinheiro você sustente alguém na droga ou sustente esse círculo de tráficos, de entorpecentes e tudo mais. Então, você tem que ter muita sabedoria. E esta sabedoria só terá aquele que tiver o seu coração ligado ao Senhor, para ouvir do Senhor, né? Através do Espírito Santo, que tipo de ação eu devo fazer, como eu devo me comportar diante de um pedinte, diante daquele irmão que sofre. Então vamos pedir a Deus esse discernimento, clamando pela intercessão de Santa Juliana Mártir, que também passou por um momento de discernimento e ela soube discernir a vontade de Deus. Que possamos também discernir a vontade de Deus no nosso coração em relação a todos aqueles que sofrem na rua. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 50, nosso conhecido, que é um salmo do arrependimento que será muitas vezes proclamado durante o tempo da Quaresma. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, apagai completamente a minha culpa, e eu ficarei limpo como a neve. Amém. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho. Mateus capítulo 9, de 14 a 15. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, de João Batista. Ele se aproxima agora de Jesus e pergunta, por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Então, essa pergunta dos discípulos de João Batista, ela não tem maldade. Ela exige do Senhor Jesus uma explicação. Por que nós, que seguimos João Batista, fazemos jejum semelhante aos fariseus e seus discípulos não jejuam? Com toda piedade, Jesus disse-lhes, por acaso, os amigos dos noivos podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Então é só imaginar uma festa, né? Na festa alguém vai fazer jejum? Não, todo mundo vai ali participar do banquete, participar da festa, porque o noivo está na festa. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Então ele explicou-lhe Jesus que eles não jejuam porque o próprio Deus está no meio deles. O Senhor e o Emanuel, o menino, o Senhor, o nosso Deus, está conosco, aquele, o Salvador. Então é o Senhor Jesus, né? Eu e o Pai somos uma única coisa. Então é o próprio Deus. Quer conhecer o Pai? Me conheça, veja a mim. Então o próprio Deus está no meio dos apóstolos e discípulos. Então por isso que eles não jejuam. Mas chegará um tempo que Jesus vai ser sacrificado, morto, sepultado, ressuscitará, né, estará à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando o tempo do julgamento, o tempo propício para a segunda volta. Então, nesse tempo, depois da ressurreição do Senhor, até os dias de hoje, até a vinda do Senhor, a igreja pratica o jejum. Nós estamos jejuando nesse tempo de Quaresma, aguardando o Senhor que vem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, observo que quando eu falo palavra da salvação, eu me refiro unicamente ao Evangelho, tá? Porque muitas vezes eu faço a reflexão durante a interpretação do Evangelho, a leitura do Evangelho.
porque nós não nos preocupamos em seguir regra litúrgica, porque trata-se de um programa de reflexão, de estudo bíblico e não de liturgia diária. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar, e hoje falamos de tantas coisas importantes, como a conversão, olhar o outro, seguir no caminho do Senhor Jesus, manifestando para o outro misericórdia. Seja você também um evangelizador, multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. E Deus abençoe a todos aqueles que decidiram participar com suas vidas, servindo a Deus através da pastoral familiar. Que Deus o abençoe, te torne pessoas firmes na fé, abençoa, dê graça, bênção, porque o serviço é grande mesmo. E os desafios são enormes e vamos precisar de muita oração. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.